Olá a todos! Olá, estamos iniciando mais uma live. Estamos aqui na primeira live com o convidado do ano e esperar ele chegar pra cá. Meu parceiro, meu irmão Guito Wendel, e vamos começar. Então, manda a solicitação aí, mano. Aí, E aí, tudo bem, mano? beleza? Opa, e aí, mano, de boa? Beleza, dá pra ver aí, legal? Eu tô improvisado aqui embaixo de uma lâmpada aqui. Tá, e aqui, tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza, o áudio também? Também tá de boa, mano. Legal. Obrigado pelo Ah, convite aí, beleza. viu? Opa, que isso, é uma honra receber você aqui e receber você nesse espaço como hoje o primeiro convidado do ano. Vamos começar o ano com tudo, vamos começar o ano já com um tema aí bombástico É, e muito relevante para os dias que estamos vivendo. Já tem um sim. tempo que eu queria tratar desse assunto, né? E eu acho, encontrei você e falei, pô, seria legal e poderíamos falar sobre isso, porque tem grande relevância dentro do cristianismo que o Brasil está vivendo. Sim. E, assim, de começo, eu quero agradecer você por ter aceitado aí fazer essa participação, ter tirado um pouco do seu tempo e já de cara eu quero aqui apresentar mais uma vez o Guito Wendel. Falei certo? Pronunciei correto? Ô, velho, tá tranquilo. Tem quem chame de Gito, Jeep, Roger. Você pode escolher o que você quiser aí, mano. Tá de boa. Ah, é? Pois é. Então, assim, de começo eu já quero, de saída, dizer o que nós não temos a intenção e o que nós temos a intenção de fazer aqui nessa live. Aham. Porque essa live não é para debater partido político ou ideologia política, pensamento político, se você deve ser de direita ou se você deve ser de esquerda. Isso não é a intenção. Vamos levantar alguns pontos aqui. Você pode tirar suas conclusões, mas o que nós estamos falando aqui é voltado principalmente para aqueles que hoje no Brasil se confessam como cristãos, mas que têm caminhado, né, numa contramão daquilo que Cristo nos ensinou. Uhum. Então, nós não viemos aqui te orientar a seguir nenhuma bandeira ou levantar nenhuma bandeira política, mas viemos te orientar a não seguir aquilo que é um discurso de ódio e que vai contra aquilo que Jesus pregou, ensinou através de suas palavras, atitudes, e é disso que nós viemos tratar. Agora, se você tem uma opinião política, isso é bom. É bom quando você tem uma opinião política, quando você entende do assunto, mas não é bom quando a tua opinião política deixa de ser uma opinião e vira um discurso de ódio. Nós não podemos confundir. E quando isso acontece, nós devemos nos levantar e falar como boca de Deus na terra, como uma voz profética, e mesmo que seja no meio de um deserto, que hoje a maioria, né, da igreja caminhou para esse rumo, mas nós temos a intenção de sermos essa voz profética no meio de um deserto e que grita todos os dias em favor daqueles que estão sendo oprimidos por esse discurso. Então eu já quero começar dizendo isso, deixando isso aqui bem claro. E vamos tratar aí do não isoladamente de uma pessoa, não isoladamente do presidente, mas vamos tratar daquilo que ele prega como uma ideologia e que tem entrado nos púlpitos de muitas igrejas, que tem sido pronunciado. Então, portanto, não vamos falar de apenas uma pessoa, mas vamos falar de uma ideologia do ódio.
E já como de costume, eu preparei aqui meu tereré e hoje eu peguei esse copo aqui vermelho com letra chinesa para todo mundo começar me julgando de comunista. Eu tô com vermelhinho aqui Vão dizer que eu sou também. comunista, mas tudo bem, né? E tô com a camisa vermelha e preta, mas é do Atlético Goianiense, ó. Não é da China, não, da Não, Rússia. eu aqui tô com a garrafa vermelha, copo vermelho chinês. É, Vão dizer que eu mano, sou comunista, né? com certeza. Mas assim, Guido, eu quero assim começar falando sobre você. Eu quero te perguntar como foi um pouco assim da sua trajetória dentro do Evangelho e no cristianismo. Conta um pouco da sua vida, como é e como foi o seu processo e se em algum momento você teve esse conflito de ideias e passou pela sua mente essas ideias conservadoras extremistas, porque Uhum. eu sei bem como é você passar aí pelo cristianismo e chegar a cogitar essas ideias. Então conta um pouco sobre você. Samuel, galera, é o seguinte, sou discípulo de Jesus desde os meus 16 anos, mas sou cristão desde pequenininho, porque os meus pais me batizaram na igreja católica e depois, com 8 anos de idade, nós fomos para a igreja presbiteriana. Quando eu tinha 8 anos de idade, né? Meus pais foram para a igreja presbiteriana, eu fui junto. E aí, então, é, cristão, na religião cristã, eu tô desde pequenininho, mas discernindo o evangelho desde os meus 16 anos, que foi quando eu me interessei pelo evangelho, quis ler mais acerca das escrituras, entender um pouquinho mais do que se tratava essa coisa que a religião tanto fala, né? Mas que é o evangelho que faz com que a gente tenha uma vivência, que a gente queira estar, né, caminhando nos passos de Jesus, como discípulo de Jesus. E aí, mano, cara, quando a gente chega numa comunidade de fé, numa igreja, a gente chega no gás, né, cara? E às vezes a gente vai englobando tudo aquilo que os caras falam, mesmo mesmo porque a gente não tem condições ainda, né, de fazer uma análise, de comparar isso com alguns textos bíblicos, né? Então tudo que entra, tudo que os caras falam, a gente engole, né, mano? E no começo da minha caminhada, da minha trajetória, eu engoli bastante coisa do ultraconservadorismo que existia na época, né, mano? Então, é, na época era, por incrível que pareça, era muito doido, porque a galera falava muito de nova era, por exemplo, que era uma parada que o diabo estava dominando a terra, né? E tinha os símbolos da nova era. A galera falava disso na minha época. Por exemplo, o Rei Leão era um desenho que foi feito pelos homoafetivos para fazer com que as Ah, crianças se é. tornassem homoafetivas também. Então tinha tipo tinha uma Eu marca, também ouvi isso. você ouviu também? Uma marca de Aham. camiseta que era assim, ó, Hang Loose chamava. E era cara, né, mano? Chique. Minha avó me deu de Natal. Eu lembro que eu apareci na igreja com essa camiseta aí, os caras falaram, ô Gita, essa camisa aí não dá não, velho, porque essa aí é do capeta, né? Eu ficava, mano, que doideira. Pulseirinha assim também, né? Os caras falavam, não, isso aí É. é Né, eu acho que todo mundo que passou pela igreja já viveu uma experiência semelhante. Cara, e a gente entra na onda. Quando a gente não conhece, né, mano? Tudo que os caras falam, a gente confia. Pô, se esse cara que é legal, que é de Deus, tá falando, então, com certeza é porque as coisas são assim. E aí nessa, mano, eu acho que eu passei 6 meses da minha vida sendo ultra conservador, cara. Assim, eu me envergonho muito dessa fase e tenho muitos arrependimentos, porque foram 6 meses de muita mentira na minha vida e que eu fiquei forçando todo mundo a ser igual a mim, né, cara? Tipo assim, então, imagina, um monte de amigo, eu perdi a amizade, tinha aquele lance de música, né, que a gente botava fogo em disco,
essas coisas todas, mano. Mas graças a Deus, ele me libertou dessa loucura. Eu só consegui ser É, radical durante 6 meses, mano. Depois eu fiquei com vergonha da bobeira que eu tava fazendo e fui ler os evangelhos e discerni, cara, que não tinha nada a ver isso que eu tava propondo, que Deus não buscava perfeição, não busca perfeição, ele busca sinceridade, porque nenhum de nós consegue ser perfeito, né? Então ele não espera que nós sejamos perfeitos para nos amar, para nos querer. Ele espera que a gente seja sincero, íntegro, né? Que é o melhor que a gente pode ser, né? Que é a sim, sinceridade do que a gente é. Então, mano, para resumir a resposta, no comecinho da minha trajetória cristã, eu confesso que eu fui muito conservador, mas eram outros tempos políticos, e nós não tínhamos ainda o fenômeno do bolsonarismo, que é o fenômeno dos nossos dias, né? Mas ainda sim. assim, eu peguei um pouquinho da onda conservadora, que continuou até chegar no bolsonarismo de hoje e tá aí, tá renovado em 2020, aquilo que eu experimentei em 92, 93, mais ou menos assim. Sim, você experimentou, na verdade, era esse espírito ultraconservador, mas Sim, que quando apareceu o Bolsonaro, os ultraconservadores encontraram nele essa convergência. E aí sim, misturou com aquela revolta em relação ao PT, que até hoje você tem aí, né, que é esse vácuo, que uhum, até hoje você encontra os bolsonaristas dizendo, e o PT, e o PT, mas, cara, a gente já passou dessa época, a gente está agora em outra época, o assunto é outro, uhum, e eu acho que uma coisa não justifica a outra. Nada justifica as ações que o governo atual tem tomado, nada justifica. uhum, Então, assim, eu também peguei um pouco dessa onda e eu peguei na parte que surge o Bolsonaro, né? Tem uhum, algumas coisas que você falou que eu me identifico, por exemplo, quando eu era criança, né? Eu lembro que eu participei do primeiro congresso infantil que teve aqui na minha cidade, né? uhum. Você é de E onde, foi um mano? congresso que. Você é de Hã? onde? Você é de qual cidade? Porangatu. Porangatu, Ah, pode Goiás. crer, mano, Porangatu. Conhece, né? Cara, Você conhece, né? conheço de Aqui passaí, né? pertinho. Eu nunca tive em Pois Porangatu, é. não, mas já passei por Porangatu. Não, pois é, ué, passando por aqui, você tem que dar um toque. Show de bola. Ah, então, Mas legal. aí, Aí você estava no congresso. pois é, eu fui no primeiro congresso infantil que teve aqui, que até Aham, hoje permanece, né, todos os anos. E aí, tipo, teve aquele seminário, assim, para as crianças, e falando, demonizando os desenhos da Disney e tudo mais, como você falou aí, o pessoal aham. demonizando o Rei Leão. E eu lembro que naquela época eu tinha um monte de DVD pirata, né? E muitos desenhos, e eu acabei que peguei todos aqueles que eles citaram, falando que era do demônio e tudo. Eu lembro que eu joguei fora na época, que eu era pequeno. Mas assim, aquilo lá deixou uma lembrança, essa memória em mim, que hoje eu entendo, cara, era um desperdício de infância que a igreja impunha às crianças, cara, é uma coisa terrível, mano. Então, Sim. assim, eu peguei dessas ondas extremistas. E aí, quando eu me converti, eu lembro que na época que eu me converti, eu nem tive aquela onda de querer ir na frente, levantar a mão, aceitar Jesus, porque eu não me converti, não foi nem num culto. Aham. Então, eu não tive isso. Quando eu cheguei na igreja, eu já cheguei com a consciência que eu estava convertido e que eu estava salvo em Cristo. E eu tinha consciência de que eu não precisava fazer um ritual desse para ser salvo. Então eu só cheguei interessado em Jesus e cheguei de uma maneira simples, mas eu carreguei aquela criação desde sempre na igreja, desde sempre criado em igreja pentecostal. Aham. E logo em seguida teve a onda do bolsonarismo surgindo. Aí teve o ano de 2018, que foi o ano da eleição. Uhum. Aí eu lembro que a maioria dos crentes estavam todos apoiando. Eu vi pouco crente, que dava até para contar no dedo, cara, que era contra, que Aham. falava, cara, eu sinceramente eu não consigo engolir o discurso desse cara.
sabe? Eu não consigo digerir isso aí. Isso para mim não vai, não cola. Aham. E na época eu lembro que eu fui começando a ficar cada vez mais fanático nessa onda conservadora. Foi a parte mais conservadora que eu tive na minha vida, foi o ano de 2018, logo o ano do bolsonarismo. E aí eu entrei nessa onda, mas já no ano de 2019 foi um ano de processo de mudança, que eu fui mudando radicalmente, cara. Aham. Graças a Deus, isso para mim, você disse que aí durou uns 6 meses, para mim durou um ano em alguns meses. Sim. Foi nessa média, cara. E aí eu fazia propaganda, eu falava defendendo o Bolsonaro e acreditando naquele discurso, que depois eu fui ver que não parecia com Cristo, não parecia com o Evangelho. Aham. E aí eu caí na real de que o Evangelho, cara, o Evangelho não combina com aquele homem. Hoje mesmo eu estava lendo, por exemplo, a passagem lá no final de Mateus, na crucificação, Uhum. e que coincidentemente eu li essa passagem hoje, e é a passagem que Jesus foi cuspido, esbofeteado na cara, levou soco, deve ter levado pontapé, foi humilhado, e eles falaram: profetiza, quem é que te bateu? Não é profeta? Você Aham. não se diz que é o filho de Deus? Então profetiza quem foi que te bateu, e todo mundo humilhando ele. Aham. Mas, enquanto isso, a maioria dos que se dizem cristãos no Brasil apoiaram um cara que sempre se diz a favor à tortura. Mas Jesus é o que foi torturado. Uhum. Foi torturado, foi espancado, esbofeteado, humilhado, foi massacrado. Ele foi levado ali diante de Pilatos para ser condenado e o povo condenou. E não é muito diferente do que você vê atualmente. E eu acho que a questão não é nem a época que ele viveu, não é nem o local que ele estava, o ambiente, a região, o país. Eu acho que a questão de Jesus, de Cristo, é que ele seria morto em qualquer lugar. Uhum. Porque está no ser humano essa maldade essencial, cara. Mas quando você vê que chega assim um líder que tem esse discurso, aí você vê o povo se revelando, cara. Você vê os crentes mostrando a verdadeira face de quem eles são, de quem eles realmente apoiam, de qual discurso eles são a favor. E você vê isso tudo caminhando na contramão daquilo que Cristo ensinou. Então, Uhum. sim, cara, eu tive esse passado, eu tive esse momento também infeliz, que eu me arrependo, mas eu também não tenho vergonha de falar, porque eu quero que hoje isso sirva de exemplo para qualquer cristão que até hoje, com tudo que há de provas, de fatos, que você perceba que isso não combina com o evangelho, nunca combinou. Portanto, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui. A única vergonha que eu teria é se eu continuasse apoiando e sendo contra aquilo que Cristo ensinou. Uhum. Então, assim, eu quero te perguntar, Gito, como você observou toda essa eclosão de religiosos cristãos, principalmente evangélicos, que são a maioria dominante da base de apoio do Bolsonaro, que é essa massa evangélica. Eu não posso dizer que são todos, porque ainda tem poucos que sobraram que ainda vivem, pregam e divulgam esse evangelho. E eu ainda tenho esperança de que muitos ainda podem melhorar. E assim, eu quero que você fale um pouco como você viu essa eclosão crescente de pessoas apoiando e entrando nessa ideologia e nesse discurso de ódio. Então, Samuel, a igreja protestante brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela sempre foi uma igreja conservadora, sempre foi uma igreja com olhares conservadores, né? E
E eu acho que era uma igreja que buscava, de certo modo, um Messias, né? Gostaria de ter um messianismo para fazer com que essa igreja fosse reconhecida como a igreja do Brasil, ou que o Brasil fosse reconhecido como um país cristão, conforme hoje se diz aí que somos, né? Um país cristão que tem Deus acima de todos. Mano, essa expectativa fazia com que a igreja sempre ficasse procurando por alguém que se candidatasse a Messias do povo, a Messias do povo evangélico, né, para dar à igreja evangélica essa importância, né, mano, com a qual a igreja esperava. Agora veja bem, isso tem muito a ver com o que Constantino, que foi aquele imperador romano, fez com a igreja cristã, que era uma igreja até então perseguida, e ele faz com que a igreja passe a ser o espaço o religioso do império. E a igreja ganha notoriedade e ela então de perseguida passa a ser perseguidora e ela altera completamente algumas coisas em relação ao evangelho de Jesus ou aquilo que Jesus estava começando, que a gente pode chamar de um movimento que Jesus estava começando, né? Então o império se torna cristão e, cara, quando o império se torna cristão, ele perde muito do seu poder de evangelho. Entenda bem, isso não significa que ser cristão e ser do evangelho são coisas distintas, mas podem ser. Há quem queira fazer do cristianismo uma religião estatal, e aí isso vai na contramão do proposto no evangelho, quando Jesus diz, olha, quanto a vocês, não sejam como os governadores e os reis deste mundo, mas sejam servos deste mundo. Sejam gente que trabalhe no mundo, né? Não gente que comande o mundo. Os discípulos de Jesus não é gente chamada para dominar o mundo. Nós somos gente chamada para trabalhar, para servir, para sermos um ponto ético. A igreja, na verdade, deveria servir. Exatamente. Deveria exercer essa diaconia. E aí, cara, a gente pegou um pouquinho disso que a Maísa está falando aí, e aí ela está citando o Cazuza, né? Ela vê o futuro imitar o passado, né? E aconteceu nos nossos dias de novo no Brasil. A igreja cristã querendo se tornar relevante do ponto de vista político e buscar no seu Messias essa possibilidade do país se converter, de ser um país cristão e de estarmos aí com Deus acima de todos, né? Tem uma diferença muito grande no cristianismo para o evangelho, porque enquanto o cristianismo diz que Deus está acima de todos, numa ideia de que a religião cristã tem que ser absoluta, o evangelho de Jesus diz que ele está no meio de nós, que ele se fez carne, ele se fez um conosco. E Jesus de Nazaré se transformou em gente, e um cara gente fina, e ele também se transformou num preso político. Ele foi torturado na cruz do meio, entre dois bandidos. E alguém aqui escreveu que ele não era bandido, de fato ele não era, mas ele foi considerado como, né? Tanto que a cruz era uma tortura e uma sentença de morte destinada aos insurreicionistas, gente que lutava contra o império, né? Então Jesus foi morto como um terrorista, como alguém posto entre duas cruzes de dois bandidos, né? Então nós somos discípulos de um preso político torturado na cruz do meio. E não dá para a gente gostar de Jesus e gostar do cara que defende a tortura. Mesmo que seja a tortura, conforme o rapaz escreveu aqui, de um estuprador. Nós não devemos de forma alguma a gostar da tortura a qualquer ser humano, cara. Né? Então, quando o cara coloca numa balança o nível de bandidagem para que se legitime a tortura, já mostra que ele perdeu completamente o sentido humano. Né?
Tortura é um crime bárbaro contra a humanidade. Se você é discípulo de Jesus, não dá para você gostar de torturador, mano, né? Só dá para você Sim. gostar do torturado. Então, o que nós temos como fenômeno no Brasil é essa busca por messianismo. A igreja evangélica sempre quis isso, mano. E aí ela encontrou no Bolsonaro, mano. Ela encontrou esse cara que defende, que tem esse componente pseudo-religioso aí, que é como se fosse um messias para o Brasil, né? Ele se tornou um mito, a expressão que o pessoal usa, né? E os caras que estavam com ele, como o Moro, por exemplo, se transformaram nos salvadores da pátria, né mesmo? Ele mesmo disse uma vez que ele é aquele que salvou o Brasil do comunismo. Então dá para ter uma noção que ele também carrega sobre ele traz para ele essa lógica de Messias, de o salvador do país em relação ao comunismo, né, cara? E se você leva essa ideia mais adiante, todo Messias é infalível, né, mano? Todo Messias, ele é divino, né, cara? Então, a menor crítica feita a esse moço, a esse senhor, né, é levada pela igreja evangélica brasileira com uma agressividade, assim, absurda, porque lembra o fundamentalismo religioso, né, cara? Então, assim, nós estamos passando por esse momento muito complicado em que nós temos, no Brasil e nos Estados Unidos, figuras de presidente que assumiram esse ar de Messias, né, cara? E que todo tirano começa tendo, né? Então, infelizmente, eu sei que é pesado o termo, que os bolsonaristas não gostam disso, mas para o cara gostar de ser o enviado de Deus para a nação, o salvador da nação, ele tem que gostar de ser tirano, mano. Ou ele é doente, né, mano? Ou ele é tirano ou ele é bobo, né? Então, eu não acho que, no caso do nosso presidente, ele seja bobo, mas ele tem desejos messiânicos, sim. E a igreja levanta essa bola aí, né, velho? Sim, sim. Eu acho interessante que a gente chega aqui na live e comenta aquele cara: ah, mas não compare Jesus com um estuprador, com um bandido. Mas eu acho interessante que as mesmas pessoas que dizem isso aqui chega lá fora e apoia o cara que é torturador e compara o cara que é torturador com Jesus. Mas nos acusa de comparar ele com um bandido, com um estuprador. Mas quando Jesus estava no Getsemane, você vê que eles chegaram com aquela tropa de soldados, aquela milícia romana para prender ele. E ele fala: como vocês têm coragem de vir a mim como se eu fosse um salteador, um ladrão, sendo que todo dia eu estava com vocês ali no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas agora vocês vêm aqui como se eu fosse um ladrão. Engraçado que as pessoas que vão prender Jesus são as mesmas que estavam no templo, ouvindo ali Jesus ensinar. Eu acho isso interessantíssimo, porque é o que nós vivemos. Pessoas que estão o tempo todo amarrados ao templo, mas que vão até Jesus o tratar como um criminoso e elege um Messias que tem arma na mão. Sim. E não há Messias com arma na mão, como diz aquela expressão da Mangueira, do ano passado, que eu achei incrível. Não tem Messias com arma na mão. E você falando aí de um cara que quer assumir essa carga messiânica, ele é realmente a representação do anticristo. Ele é uma antipologia viva do anticristo. Disso eu não tenho a menor dúvida, porque ele vai contra tudo aquilo que Cristo ensinou, e ele carrega essa vontade de ser o Messias do povo. Mas o conceito messiânico dele é de domínio, de poder, de controle, como você já comentou, da hierarquia de poder, de domínio, e que era o que os judeus, os escribas, fariseus, sacerdotes esperavam do Messias na época que Jesus veio. Eles esperavam que o Messias fosse vir e ia trazer um reino que iria dominar sobre o Império Romano e que iria libertar o povo judeu do Império.
e que ia ser o reino que ia dominar o mundo, e que ia colocar os sacerdotes nos tronos da realeza, e que eles iriam ser os braços direitos desse rei, que seria o Messias. Mas quando Jesus veio, ele caminha nessa direção contrária, trazendo um reino que não é um reino deste mundo. Portanto, você vê essa semelhança que a igreja evangélica tem com aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes que esperavam esse reino dominante. Sim. E da mesma maneira, hoje ainda esperam. E por isso elegem homens assim. Por isso eles colocam homens assim no poder. Sim, E mano. Essa galera tá na expectativa, Samuel. A mesma expectativa que João tinha no evangelho, quando em um dos evangelhos ele chega em Jesus, ele e o irmão, e diz assim, ó, deixa a gente ficar aí à direita e à esquerda, a gente quer dominar com você e mandar no povo. Sim. Quando o senhor estiver mandando matar os romanos, a gente quer estar mandando matar também. E aí Jesus fala, pô, galera, vocês não estão entendendo nada. Tipo, cara, não é assim que vai ser o reino, né, cara? O reino de Deus, cara, que foi inaugurado em Jesus, é uma proposta de transformação de consciência, né? É uma proposta que, em transformação de consciência, eu e você vamos transformando o mundo, né? Então, assim, novas criaturas, gente sendo levada a todo canto pelo paradigma do amor. Agora a gente é gente do amor, mano. E a gente vai andar nessa ética do amor para todo mundo. Sim. E nós vamos Somos anunciar pacificadores, reino. cara. Nós vamos anunciar o reino de Deus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus, ele acolhe a viúva. Ele toma conta dos órfãos. Ele ampara os necessitados. Ele traz socorro médico para quem está doente. O reino de Deus promove o bem na terra, mas não numa expectativa política, mas numa expectativa de transformação. Porque se nós somos tocados pelo que é de bom da parte de Deus para a nossa vida, não tem como a gente não querer que essa bondade seja estendida para onde for que a gente for, né, mano? Então essa é a ideia do reino de Deus. O reino de Deus é a comunidade de discípulos de Jesus que vão transformando as realidades, porque o padrão ético é o amor, mano. Então, onde há amor há saneamento básico, onde há amor há comunidades de fé, onde há amor há acolhimento do estrangeiro, entende? Então, essa é a nossa ética. E aí os caras não querem isso, mano. Por quê? Porque o reino de Deus é a maior afronta para quem busca um reino humano, um reino terreno, né? Porque... O reino de Deus, cara, não dá lucro. Por isso que não dá certo pra eles. É um reino que enche o saco, mano. Sejamos sinceros, a gente tem que perdoar o inimigo. É um saco perdoar o inimigo. Eu quero matar meu inimigo, mano. Então imagina, agora, se eu sou discípulo de Jesus, eu vou ter que perdoar o cara. Se Jesus mandou eu amar o inimigo, quanto mais o diferente. Então, o cara que torce para outro time, que vota no outro cara, o cara que veio de outro lugar, o cara que é gay e eu não sou... eu tenho que amar esse cara também. Então, assim, não curto o reino de Deus, né? O reino de Deus... O reino de Deus é dos perdedores. Exatamente. O reino de Deus, quem quer ser maior tem que servir. O último vai ser o maior. Tem que lavar o pé da galera, tem que trabalhar pra cacete, e nós não temos mais o Papa, o Bispo, o Apóstolo, todo mundo vira ovelha, tá ligado, mano? Não vai dominar na política, não vai dominar em lugar nenhum. Só vai se ferrar, mano. O reino de Deus é um reino em que, se ele é o Senhor, mano, então é ele que manda nessa bagaça, entendeu? Então, se ele que manda nessa bagaça, quais são os princípios do reino? Então, os princípios do reino estão lá expostos no Sermão da Montanha, né? E Jesus foi dando algumas dicas para nós sobre como é que a gente vai andar nesse reino. Cara, ele vai completamente na contramão de qualquer proposta humana de dominação, de política. Sim, é sempre o pobre, é sempre o oprimido, é sempre aquele que tem sede de justiça, é sempre o pobre de espírito, é sempre o fracassado em tudo. Mano, e a galera confunde... sobressai em sermão.
Sim, cara, e a galera confunde muito o reino de Deus com teocracia, né, cara? A galera acha que sermos um país cristão é porque é chegado o reino de Deus. Não, mano, ser um país cristão não significa que chegou o reino de Deus. Porque dentro do cristianismo não necessariamente há pessoas convertidas ao evangelho. Dentro do cristianismo, muitas vezes há pessoas convertidas à religião cristã. Sermos convertidos ao evangelho precisa acontecer mesmo dentro das comunidades cristãs, mano. Senão a gente vira um cristianismo Sim. cultural, que passa de pai para filho, sem alteração da consciência. Né, mano? Então, por que a galera que estava no templo foi a mesma galera que foi pegar Jesus na porrada, que você citou aí? Porque eram os caras da religião, mano, não eram os caras da conversão. Quem converteu tava Sim. no pé da cruz lá, falando, não acredito o que fizeram com Jesus, mano. Agora, quem tava lá falando, aleluia, Jesus é fera mesmo, ele é o Messias, no dia seguinte falaram, mano, esse cara não é o Messias não, porque ele não quer dar porrada em Romano. Oh, o Romano cuspiu na cara dele, ele Pois falou é, pra o perdoar, mano. Ah, nada a ver cara esse já foi Messias. preso. É, o Pedro Tipo, chega lá, ele chega lá, corta a orelha lá do Malcolm, Jesus vai lá e coloca de volta no lugar. aí imagina, Que Pedro Messias é falando esse, assim, cara? pô, Jesus, meu, o cara é romano, velho, o cara, velho, ele xinga a gente direto, gospe na gente, explorou seu pai, que José lá, que construía casa lá, teve que construir um monte de casa para esses caras aí. Esses caras estão dominando o nosso país, eles vão te prender, mano. Esses caras trabalham pro Sim, império, vamos dar. E assim, mano, Pedro não tentou arrancar a orelha dele, ele não era espadachim, né, mano? Pedro era pescador, ele tentou dar na cabeça, errou, deu na orelha, né, mano? E aí arrancou um pedaço da orelha e Jesus falou, Pedro, você também não tá é. entendendo que a parada aqui não é na violência, mano. Nós não vamos dominar essa coisa na guerra, na revolução. A nossa revolução é outra, cara. Ela é alteração de consciências, né? Porque Jesus não veio para fundar uma igreja, né, mano? Nem para inaugurar uma religião. Jesus veio para nos ensinar um caminho de vida. E um caminho de vida com uma nova Sim. consciência. Mostrar que o reino é livre, o reino é para todos, e que esse reino está em movimento, né, cara? Sim. E você falando aí dos romanos, até lembrou da última live que eu fiz, que eu citei do centurião romano, que Jesus disse, olha, em Jerusalém, eu não encontrei alguém com tanta fé como você. É, isso aí Aí queimava pensa o um filme judeu ouvindo dele, uma coisa é. dessa, Isso cara. queimava o filme, Nossa, né, é o mano? fim do mundo, Os mano. caras falavam, pô, esse Ele Jesus aí nada a Eles, ver. putz, a nossa única esperança acabou, porque a nossa última esperança agora está dizendo que o centurião romano tem mais fé do que a gente. Centurião, que era E um soldado responsável por outros 100 sim, soldados, né, sim, mano? Ele era um oficial do exército romano, já devia ter posto muita gente na cruz, e ele estava ali, e Jesus elogia a fé dele, e mais, né, mano? Ele elogia a fé dele dando uma tirada nos judeus, porque ele diz assim, olha, eu nunca vi uma fé como a desse pagão, em todo Israel. Tipo, é como se a gente estivesse dentro é, da igreja e falasse assim, olha, eu nunca vi uma fé igual desse ateu em toda a igreja presbiteriana. Os presbiterianos falaram assim, ô louco, o cara é ateu, mano. Entende? O então, tanto que Jesus provocava, né? Jesus era um cara muito ousado. E você vê que toda essa história do tempo foi o que mais repercutiu ali na morte de Jesus, quando ele é apresentado diante de Caifás. E Uhum. eles tentam achar ali um falso testemunho contra eles, os caras não acham nada, mas chega ali aquelas testemunhas, duas testemunhas e contam, mas ele falou que destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. É, mano. Então você percebe que toda a parada da religião é em torno do templo. E se há uma ameaça que possa ser contra o templo, cara, a religião surta, a religião pira, a religião não consegue se ver sem aquele caixote, sem colocar Deus dentro daquele caixote. Sim. Então, se é ameaçador para o sistema todo em si, cara, a religião quer matar, a religião quer perseguir. Hoje em dia, graças a Deus, nós estamos já um pouco protegidos ainda pela nossa Constituição. Uhum.
Mas, mesmo assim, isso tem sido muito ameaçado por esse discurso de ódio. Você vê que, com toda essa eclosão de conservadorismo, radicalismo, você vê que tem muito crente se tornando violento, mano. Sim, Você sim. vê cada vez mais notícias de crentes que têm praticado violências, violências físicas, não só verbais. Sim. Você vê, por exemplo, o ano passado, aquela senhora que agrediu aquele homossexual num ponto de ônibus, né? Acho que foi na Sim. rodoviária. Aham. Então, assim, você vê essas manifestações cada vez mais vivas, mais presentes na nossa sociedade, cara. É Ano passado verdade. foi um ano muito turbulento e você vê essa onda crescente, você vê a mudança no discurso, que antes, como você estava falando, né, que era uma questão de transformação de consciência, você percebe que antes, quando você tinha mais sinceridade, você via mais aquele discurso do bandido bom é o bandido convertido. O É. criminoso bom é aquele que se converte ao evangelho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o bandido bom é o bandido morto. Uhum. Enquanto isso, Jesus está lá na cruz morrendo junto com o bandido e ainda pregando o evangelho, dizendo, cara, você vai estar comigo. Você vai estar comigo ainda hoje. É, Enquanto esses imagina, fariseus, sacerdotes, Samuca, vão imagina se continuar aí, vão Jesus. continuar julgando, você vai estar comigo. Pois é, imagina se Jesus ele age conforme a nossa loucura dos nossos dias, né? Então vamos lá, Jesus ele é adepto do bandido bom, bandido morto. Ele tá lá na cruz, aí o cara do lado vira e fala assim: ó, Senhor, se o Senhor puder, lembra de mim quando entrares no paraíso. Ele fala: que você tá louco, mano, que eu vou lembrar de você? Seu lugar é na cruz, mano. Porque bandido bom é bandido pregado na cruz, torturado e morto. Entendeu, irmão? Eu tô aqui por engano aqui, mas você, malandro, seu lugar é aí mesmo. Você acha, cara? A lógica é essa e não faz o menor sentido, né, mano? Não, imagina Jesus é aquela adúltera. Ele ia pegar a pedra e É, ia falar, deixa que eu vou ser o primeiro. vou tacar a primeira na cara já logo. Ô, mano, Não, o, dessa distância eu nem erro. Ô, velho, e outra coisa que é curiosa que você estava falando, Samuel, é que a adoração que os religiosos têm em relação ao templo é justamente porque o templo ele é ainda a metáfora, né, do sentido da religião, né, cara? É aquilo que segura a religião. E o Evangelho de Jesus ele é bem radical quando diz que Deus já não habita mais em templos feitos por mãos de homens, né? E que Deus escolhe seres humanos para habitar e que eu e você, quando a gente se reúne em nome de Jesus, mesmo que seja embaixo da bananeira, aquilo vira igreja, né? Então, assim, é, Jesus desacredita, entre aspas, da função do templo. Né? Primeiro que o templo para os judeus era uma coisa muito diferente do que nós chamamos de templo hoje. Né? Mas esse lugar de casa de Deus, em Jesus ele acaba. Porque a casa de Deus em Jesus passa a ser eu e você, e o ajuntamento de Jesus, o que é a igreja que se reúne em nome de Uhum. Jesus, é o ajuntamento que pode acontecer embaixo de uma árvore, dentro de uma pizzaria, né, dentro de um boteco. A única diferença é que nós temos espaços, né, que você usa uma expressão legal, aqueles caixotes assim, são só facilitadores do ajuntamento. Né, cara? Aquilo ali é o que nós chamamos de igreja hoje, são Sim. só facilitadores de ajuntamento. Para que tem as igrejas? Para caber mais gente, mano. Gente ali para se reunir em nome de Jesus. Agora, quando essa galera sai dali, e se o pessoal quiser vender pizza, vira pizzaria. A igreja ela é o ajuntamento, não é o espaço físico em si, né? Agora, a religião Sim. tem dificuldade com essa ideia, que não é minha nem sua, é uma ideia de Jesus, né? Os caras têm dificuldade com essa ideia porque aí o sistema quebra, né, mano? A gente vai ruir com o sistema. É tipo, meu, o povo que vai lá todo domingo, que é viciado naquilo, que não consegue faltar daquilo, que senão fica com abstinência.
dízimos e ofertas que entram ali, o salário dos caras, né, mano? A manutenção do poder. Então tem muita coisa que é feita ainda através do espaço-templo, né? Mas que em Jesus já era. Em Jesus, aquele espaço lá é só facilitador de ajuntamento, mano. É tipo, não tem a importância que eu e você damos, assim, que o povo do Brasil dá, que os evangélicos dão especialmente, né? Aquele monte de tijolo ali, cara, que é até alvo de adoração, né? Então tem gente que... Sim. Jesus mexeu no templo daquela época, os caras botaram ele na cruz, mas se a gente mexer hoje, a gente também vai ser execrado. Talvez nós não vamos para a cruz porque não tem cruz hoje, mas eles crucificam a gente moralmente, né? Que é, você para de ter moral na sociedade, mano. Você vai ser o Samuel herege de Porangatu. Aquele menininho lá é É. herege. Tem umas Não, ideias eu muito entendo bem. subversivas. Eu Entende? entendo bem disso porque, cara, eu pregava aí por igrejas, maioria pentecostal, né? Eu tive pregando em várias cidades aqui do meu estado, né? Então, assim, Aham. a galera aqui da minha cidade me conhece bem. E eu congregava na maior igreja daqui. Então, é essa visão que eu tenho. E geralmente, assim, eu encontro pessoas que não são de igreja, desse contexto, Aham. mas que depois elas perguntam para outras pessoas sobre mim, mas, conheci o Samuel e você é da igreja, você deve que conheceu ele. Aí, geralmente, o que dizem é isso, é sempre desviado, é sempre o herege. Mas é porque, cara, na verdade, com essas ondas crescentes de fanatismo, radicalismo, anticristão, cara, tá ficando cada vez mais insuportável você participar de uma comunidade em um templo religioso. Tá cada vez mais Sim. difícil de você encontrar algum templo que se reúne gente que tem pregado e tem praticado o evangelho. Por isso que Sim. muitas pessoas têm saído cada vez mais e se reunido com pessoas que querem aprender o evangelho, que querem praticar o evangelho, e nós sabemos bem disso que sempre fomos a minoria. Os Sim. discípulos de Jesus sempre foram e sempre serão essa minoria, cara, que anda na contramão do sistema político e do sistema religioso. E o Sim. sistema político e o sistema religioso, de tempos em tempos, eles se casam, como Aham. nós estamos vendo agora. Isso não é novo. Você citou mais no começo da live sobre Constantino. E, por exemplo, você tem um exemplo mais recente de muita eclosão de fanatismo e a encarnação desse fanatismo através de genocídio, que foi com Hitler, Uhum. que se casou ali com o nazismo, se casou com a igreja evangélica protestante da Alemanha, Uhum. que era a maioria luteranos. E imagina, cara, que confusão. Lutero, que foi um cara revolucionário no seu tempo, no seu contexto, ele foi um cara revolucionário, e agora você tem a igreja luterana se casando com um sistema genocida, com Uhum. um genocida. Então você vê ali que na Alemanha não foi só uma manifestação ideológica, nem apenas um discurso de ódio. Não, o discurso de ódio se encarnou verdadeiramente, muita gente morreu, milhões Aham. morreram por causa desse casamento entre política e religião. Cara, e os verdadeiros foram marginalizados. Você vê exemplos de, principalmente padres e também alguns pastores que não se Uhum. renderam e que acabaram morrendo. Você vê exemplos lindos, É, Bonhoeffer, mas é Karl sempre assim, Barth, a cara. galera. Sim, mano. Você vê que a gente, no meio disso tudo, a gente acaba sendo os marginalizados, somos jogados para Sim. fora, mano. Quanto mais Samuel, isso vai crescendo, mais nós somos jogados para fora. É Sam- inevitável. é verdade. Samuel, se eu não me engano, foi um teórico chamado Henri Thoreau. Ele disse que num país que condena injustamente, o lugar de um homem íntegro é na cadeia, né? E eu fico pensando isso no contexto evangélico, né, Sim, cara? Num país em que
o que está em voga é um cristianismo divorciado do evangelho, o lugar de um discípulo de Jesus é como pária, como herege, como marginalizado, né? Não faz Sim. sentido a Isso se gente... torna até um elogio, cara. Exatamente, não faz sentido a gente estar num lugar em que o cristianismo é deturpado e a gente, como discípulo de Jesus, a gente está ali, ok, né? Nós precisamos, como discípulos de Jesus, estarmos rejeitados se esse cristianismo for divorciado do evangelho. E no Brasil, infelizmente, o cristianismo ele é divorciado do evangelho, mano, né? Porque ele tem atributos mais constantinianos, mais bolsonaristas, mais qualquer outra coisa. Ele se acopla, ele se adapta muito melhor a esses sistemas humanos do que a proposta do evangelho, né? Então você tem dificuldade em ver comunidades de fé que abrem as suas portas para pessoal quando está em época de frio morar. A gente tem dificuldade de ver pastores abrindo mão do seu salário e destinando o recurso para uma comunidade carente. Isso tudo tem base no evangelho, embora não tenha no cristianismo, entende? Eu faço sempre essa distinção entre evangelho e cristianismo, por quê? Sim. Porque, infelizmente, o cristianismo, É, por isso que enquanto eu já religião... comecei no começo da live perguntando qual que era o seu passado no evangelho e no cristianismo. Eu também gosto de fazer Exatamente. essa distinção. Porque eu percebo que, assim, embora a gente goste de usar essa expressão, eu sou cristão, e eu sou cristão, né? Mas eu faço essa distinção porque eu percebo que o cristianismo, com o tempo, foi perdendo seu sentido evangélico, entende? Foi se distanciando daquilo que eu chamo de o movimento de Jesus. O evangelho é o movimento de Jesus. Jesus começou lá e fez aquele movimento todo, e aquele movimento foi continuando, até que num momento Constantino entrou na história e falou: vamos oficializar essa parada, hein? E aí altera completamente, É, Samuel. Fala, agora é o seguinte, o que não tinha hierarquia vai ter. Vai ter cadeira papal, vai ter aquilo que os judeus chamavam de templo, nós vamos chamar de templo também. Nós vamos fazer um espaço aqui sim, mas parecido. assim, o que Constantino oficializou é o que já estava no coração de muitos cristãos. Você É, percebe que a heresia já começa ali no tempo de Paulo, e Paulo já tem essa dor de cabeça toda, mano, e na esse verdade, sentimento, essa essência religiosa, a cara. treta E, começa E com Jesus Constantino só mesmo. oficializou. A treta começa com os discípulos de Jesus, né, mano? Que Jesus está pregando uma coisa e os É, discípulos estão falando outra. Jesus está falando, ó, gente, sim. nós vamos andar aqui na paz e no amor, e os caras falam, quando que vai ser o teu reinado aí? Quando que nós vamos poder pôr fogo É, nos vamos pedir outros? para Deus derramar fogo do céu. Pô, Jesus, Se quando fosse é minha que nós vamos esposa. poder matar os caras, mano? Né? Tá muito da paz isso aí, né, mano? Então, assim, você percebe que nos próprios discípulos de Jesus já tem esse sentimento de tornar a religião esse poder de manipulação, de opressão mesmo, né? E, cara, e aí é dentro dos discípulos que também precisa ter essa conversão, cara, né? Que ela vai acontecendo devagarzinho. Quando você lê Atos, você percebe que Pedro viveu com Jesus um montão, Pedro viu Jesus ressuscitado, Pedro teve 1 bilhão de experiências com Jesus e tá ele lá ainda em processo de conversão, né, mano? Ele tá lá tendo que ter Né, velho? ainda processos de amadurecimento, né? Então, assim, meu Sim, Pedro, na velho, verdade, até quis converter o pessoal ali para o judaísmo, e foi uma coisa é, que não deu certo, porque aí chegou Paulo, teve que interromper aquilo ali. Tava virando muito estranho, porque Pedro já estava se considerando um cara superior, por causa que ele era do judaísmo, mas é, aquilo tudo já tinha passado. Então, o problema começa com o ser humano, na verdade. Sempre eu e começou com o ser você, humano. se o evangelho não nos alcançar, mano, eu e você, a gente começa a criar um mecanismo de dominação, de poder. A gente abre uma igreja, eu e você, e a gente começa bem, mas de repente, cara, se o evangelho não nos dominar, cara, se a gente não conseguir matar a nossa carne, né? Daqui a pouquinho tá eu e você vendendo água do Rio Jordão, vendendo feijão É, ungido,
e se declarando subdeus, Cloroquina também. cloroquina Agora de é cloroquina Jeová, ungida. cloroquina ungida do subdeus Samuel e do superapóstolo Gito. Porque a nossa carne, mano, o ser humano tem desejo de poder, mano. A gente quer dominar, velho. A gente quer ferrar com os outros. Fala a verdade. Mano, eu sou palmeirense. Quando o Corinthians ganha do Palmeiras, eu já quero dar na cara dos torcedores do Corinthians já. Aí por que a gente não faz isso? Porque tem um sistema ético e tudo mais. Agora, imagina num mundo em que a gente tem o poder, né, cara? A gente pode fazer aquilo que der na nossa cabeça. Então a gente é ruim, né, velho? A gente é ruim, mano. Se não for o evangelho pegando a gente e quebrando a gente todo dia, a gente consegue ser pior do que o capeta, velho. Né? Então, assim, Sim. a religião... E pior ainda fica quando a gente cria essa corrupção humana dentro da gente, porque, cara, você vê a bandeira da anticorrupção no sentido financeiro sendo levantada pelos que estavam revoltados e pela igreja e pelo o que era candidato e o atual presidente agora. Você vê essa bandeira da anticorrupção, você me chama de tudo, só não me chama de corrupto, me chama de homofóbico, como se isso fosse uma coisa boa, né? Me como chama de preconceituoso, também, como né? se isso fosse uma coisa... Como se não fosse só não me chama de corrupto. Né? Porque corrupção, mano, ela não é só do ponto de vista financeiro, né, cara? Corrupção, sim, você vê que quem o cara corta a chega fila é no fundo do corrupto. poço. Sim, você vê que o cara chega no fundo do poço quando a corrupção dele é uma corrupção humana, cara. E quando ele começa a ter esse pensamento de, você não tem problema se você me chamar de homofóbico, não acho isso feio, não acho feio você me chamar de racista, não acho feio você me chamar de machista, mas eu acho feio você me chamar de corrupto. Você vê que o cara chega no fundo do poço quando ele coloca isso em escalas diferentes, em níveis diferentes, cara, como se uma coisa fosse pior do que outra. Mas é o moralismo Mas, cara, religioso. A deshumanidade é terrível. O moralismo religioso faz isso. Mano, o moralista, você pode ser homofóbico, pode ser racista, tudo bem, tá tudo bem. Você pode defender a tortura, tá tudo bem. O problema é moral, né? Corrupção, não roubo, entendeu? Então, tipo assim, nunca desviei dinheiro. Tipo assim, mesmo que, cara, você não trabalhe muito bem, mesmo que você corte fila, mesmo que você chame a pessoa negra de macaco, mesmo que você diz que vai consertar gay na porrada, tá tudo bem. O problema é se você desviar uma grana. Então você vê a escolha do pecado também, mano. É aquilo que muitas vezes a igreja faz, né? Que é o seguinte, pecado de sexualidade é sempre maior do que os outros. Não é, mano? O cara é um maior ladrão, mas não dá nada. Cara, mas, tipo, se o cara pegou a irmã... da igreja é toda nos órgãos genitais. Exatamente. Tipo, o cara pode roubar tudo, pode desviar mó grana, pode matar, inclusive. Só não pode comer a mulher do próximo, tá ligado? Então, assim, você vê que a igreja também faz essa distinção aí moralista. Né? E por que eu tô falando da igreja? Porque ela é de grande maioria religiosa, são de religiosos, mano. Que o evangelho não bota, não faz essas análises. O evangelho compreende que, não há um homem que seja justo, que seja bom. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ferrou pra geral, velho. Então, cara, tá todo mundo no lucro. Só que eu e você, quando somos gente do evangelho, nós precisamos ser gente que reconhece que nós somos assim. A gente reconhece que a gente é bola fora, que nós somos pecadores. A gente reconhece. Nós não precisamos reconhecer publicamente, ir lá na Globo, no horário do Fantástico, falar: oi, tudo bem, gente? Vim aqui confessar para vocês que eu tenho distúrbios nessa área. Não é isso. Mas a gente precisa se reconhecer como gente capaz de falhar. E se tiver um amigo aí, um irmão querido, falar: mano, me ajuda nisso, porque senão eu vou fazer cagada, né? Então, cara, a diferença do evangelho para o religioso
é que o religioso aponta a culpa no outro, enquanto o evangelho, a culpa está sempre em mim, né, mano? É aquela parábola que Jesus conta do cara que está nas praças, está dizendo, graças a Deus, porque eu não sou igual aquele pecador ali. E o pecador É, está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou terrível mesmo. E aí Jesus fala, esse cara que confessou que é terrível, achou graça diante de Deus, né? Então eu penso assim, Samuca, uma frase que e um publicano achou graça diante de isso. Cristo. Se eu E tenho você tantos vê que pecados para consertar em mim, mano, eu não posso ficar apontando pecado em mais ninguém, cara. Eu tenho uma grande obra a ser feita na minha vida, tá ligado? Então eu preciso sim, sim, consertar as coisas nós em fomos mim. chamados para o Ministério da Reconciliação, cara. Sim, Então, exatamente, mano. assim, se você não traz reconciliação, reconciliação com o seu próximo, reconexão com o próximo, como é que você vai ter reconexão com o Criador? Se a Exatamente, mano. pessoa não consegue nem mesmo amar o próximo, como uma pessoa pode dizer Deus acima de tudo e cadê o próximo? A pessoa Exatamente. diz Deus acima de tudo, mas o próximo que se lasque, o próximo que se dane, o próximo, se ele não for no meu padrão, ele que morra. O próximo, se ele não seguir a minha moral, ele que se dane, eu não estou nem aí para ele, eu quero que ele seja apedrejado, crucificado, preso, espancado, né? Mas Deus acima de tudo. A nova expressão fascista que coloca Deus, A religião, ela negando propõe Deus em isso, nome de mano. Deus. A religião é Deus acima de tudo e o próximo que se lasque, né, mano? Enquanto o É, evangelho diz, ele está no meio de nós e ele se lascou no nosso lugar. Por causa disso, eu e você é, somos exatamente. condenados, nós somos condenados a amar, velho. Nós estamos condenados a sermos gente do amor, gente que embandera, que mais do que embandera, gente que encarna o amor, tá ligado? O amor no Velho Testamento era uma bandeira. No Novo Testamento ele é um jeito de ser, né? Então a gente encarna o amor, mano, né? E passa a sermos gente boa de Deus na terra, cara. Então, em Jesus de Nazaré, Deus não fica mais acima de nós. Em Jesus ele fica no meio de nós. Ele se torna um de nós, mano. É gente com a gente, né? Para mostrar pra Sim, gente que tem um jeito certo de viver. E esse jeito certo não é sim. condenando, é amando, é Por servindo. isso que eu não tem como você enxergar um Jesus que é totalmente diferente da gente. Não tem como você enxergar aquele Jesus que quer ser um 100% Deus, porque ele mesmo diz que não quis, por usurpação, ser igual a Deus. Uhum, O Cristo vivo, sendo Deus, não uhum, quis assumir essa postura do divino. A postura do divino é uma postura humana em Jesus. uhum. Portanto, ele sem pecado foi humano mais do que todos nós. Por isso que, como eu disse, a corrupção humana é a pior coisa que existe, essa corrupção humana. Sim, Sem que não tem empatia por ninguém, pelo próximo, não consegue ter empatia pelo diferente, não consegue ter empatia pelo oprimido, não consegue ter empatia pelos aqueles que Jesus tinha empatia, uhum, que era aqueles que ele dizia, vinde a mim, você que está sobrecarregado, você que está carregando esse peso. E era aqueles que Jesus dizia, olha, eles vos precederão no reino de Deus, né? Os publicanos, as meretrizes, os pecadores. é, Porque eles creram e vocês, fanáticos, religiosos, ficaram esperando a profecia. Eles não, eles viram o cumprimento da profecia e creram. Sendo uhum, eles pecadores sem conhecimento, sem discernimento, simplesmente tiveram essa fé, essa convicção, uhum, enquanto os religiosos ficaram na letra. E enquanto isso, eles creram na encarnação do amor, na encarnação do divino em Jesus, do que manifestou-se como ser humano. sim. É simples assim, o evangelho é isso, cara.
Samuca, é super legal você, essa expressão de Jesus, né, cara? De todas as polêmicas, eu acho que essa é a mais legal, né, velho? Porque ele vira para os religiosos e diz, em linguagem de hoje, né? As putas estarão no Certo. céu antes de vocês, religiosos. Aí imagina os caras olhando pra cara dele assim, ah, né? Tipo, mano, quem? É, o Mas cobrador de impostos corrupto é e a muito puta forte. ganhou. Porque creram que Jesus era da parte de Deus e creram de coração, mesmo sabendo que eram gente regaçada pela vida, creram, mano. E aí não foram gente da religiosidade que fez as contas, que fez a análise teológica, que falou, não, isso aí vai atrapalhar a minha, o meu status quo aqui, eu vou ficar de boa desse Jesus aí. Não, a galera creu, mano. Por isso que é mais fácil entre os marginalizados, né, mano? Porque quem não tem nada a perder, pô, cara, tem um pouquinho a ganhar, né? Então, quando esses caras vinham com Jesus e Jesus os tratava com amor, eles não têm nada a perder, mano. Pô, Jesus, obrigado porque o Senhor é gente fina comigo. Agora, os Sim, o evangelho religiosos... alcança tanto os marginalizados que você vê que, por exemplo, eu, quando pregava nas igrejas pentecostais, eu tinha aquele público principalmente pentecostal, Uhum, que às vezes me perguntava, e às vezes mesmo pessoas bem mais avançadas de idade do que eu perguntavam certas coisas porque tinham essa confiança. Agora, hoje não, cara. Hoje, como eu sempre digo, cara, meu público é bem mais diversificado, cara. uhum, Eu convivo com tudo quanto é tipo de gente, é gente de tudo quanto é tipo, fora do padrão. E você vê que muitas dessas pessoas marginalizadas acabam se identificando e começam a se envolver, porque eles veem em Jesus, eles começam a ver em Jesus, nesse Jesus que não é o da religião, eles começam a ver esse Jesus mais humano, que é o Jesus que trouxe redenção e que traz reconciliação ao pecador. E uhum, eles também têm esse contato com a gente e vai percebendo que nós também somos pecadores e nós não estamos aqui na intenção de nos apresentarmos como seres divinos, seres de outros planetas. Não, a gente está se apresentando aqui como pecador. Então, eu acho interessante que quando a gente começa a se tornar como Jesus, a se parecer mais com Jesus, mais as pessoas vão se identificando, aquelas que têm essa humanidade, vão se identificando com a nossa humanidade, e nisso elas veem em nós essa luz. uhum. E é assim, cara, se a gente não for o evangelho vivo, cara, como eles vão crer, como os marginalizados vão ser alcançados, se a gente continuar, se a igreja continuar agindo como semideus, ou então como a representante oficial de Deus na Terra, né, oficializada, com CNPJ, registro, tudo. Uhum. Ô Samuel, outra coisa que, conforme você estava falando aí, eu estava viajando aqui, pensando, mano, é que uma das formas para a gente se santificar, não sei nem se essa expressão é a melhor, mas ser santificado, muitas vezes isso foi compreendido, né, como gente que se afasta do mundo e fica vivendo, né, afastado do mundo, que é a ideia de santidade, né, de separados, né, e, e aí vive lá nos desertos, em oração constante. Mas em Jesus a gente discerne que o caminho para a santificação é o caminho de sermos parecidos com Ele. Né? E sermos parecidos com Jesus significa sermos cada vez mais humanos, como Jesus foi, né? Humanizados, né, mano? Então, para a gente ser santo, a gente precisa ser humano. Quanto mais humano, conforme Jesus foi, mais santo e parecidos com ele nós seremos, né? O Leonardo Boff tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: sendo humano como Jesus foi, só podia ser Deus mesmo, né? Essa capacidade de Jesus de ser humano, de ser Com gente boa. certeza. Então, as pessoas também vivem na expectativa de que os discípulos de Jesus sejam gente, mano.
Gente que fala, pô, eu também passo esses perrengues aí, velho. Eu também Sim, passo gente aperto. como a gente que tem a nossa linguagem, gente que veste a mesma roupa, é de carne e osso como a gente, né, cara? E você falando Exatamente. aí desse conceito aí de mundo pros crentes, a maioria, cara, é um conceito muito confuso, porque eles adotam essa tese de, pô, eu vou me afastar do mundo inteiro, vou ficar isolado aqui no meu grupo, na minha comunidade, vou virar uma espécie de monge que continua na Terra, mas que está isolado de tudo. Aham. Mas aí chega um cara com esse discurso de poder, de controle, de domínio, aquele cara que diz, ah, a maioria que tem que falar, a minoria não pode falar, mas a maioria que Sim. tem que mandar. Aí o cara vai e adota esse sistema de poder e diz, ah, eu não sou do mundo, eu não sou mundano, mas adota o sistema mundano, ama o sistema mundano, ama o poder, ama as primeiras poltronas da sinagoga, Sim. ama ter um cargo ali no governo, ama tudo, ama ser reconhecido como o conselheiro do Aham. presidente, né? Eles amam tudo isso e dizem, eu não sou mundano. Uhum. É uma contradição total, mano, total, não tem como, cara. Infelizmente, mano, infelizmente a gente tá nessa época das contradições e nós estamos enfiados, cara, num país cristão, mas não, mas quando eu digo isso, eu não digo positivamente, né? Eu digo de um cristianismo que é divorciado do evangelho, que é de igrejas que precisam ser evangelizadas, né? Acho que o maior campo missionário do Brasil são as igrejas evangélicas. É onde mais É, precisa conhecer do evangelho de Jesus e nós estamos vivendo esse cristianismo opressor, mano, que não respeita as outras religiões, que é branco, hétero e masculinizado ou machista, né? Onde as mulheres são postas de lado, onde o, o pretinho das favelas do Brasil não tem espaço, não tem voz, onde a teologia que predomina é uma teologia elitizada, branca mesmo, opressora, né? supremacista. Supremacista e militarizada, né, mano? Porque o nosso Senhor é tipo um general, a gente até canta, né? O nosso general é Cristo, marcha para ele, né, e tal. Sim, Então a gente, infelizmente, cara, a gente está vivendo esse cristianismo que fala de Jesus, tem tudo de Jesus, mano. Só não discerniu Jesus. sim. Infelizmente, cara, né? É, eles levantam, na verdade, a bandeira de Cristo para tudo quanto é lado, colocam o nome de Jesus em tudo quanto é lugar, imagens, crucifixos que gostam de se estampar em tudo quanto é lugar, gostam de fazer a marcha do orgulho crente, Uhum. só não tem o evangelho, né, cara? Porque enquanto eles fazem a marcha do orgulho crente, que para mim é só um ato de confronto que eles têm para confrontar a marcha do orgulho LGBT, porque na verdade para os crentes isso virou uma espécie de confronto, é uma guerra, cara. Ah, a marcha desse teve tantas esse ano, a nossa ano que vem vai ter mais. Graças a Deus a pandemia deu uma parada nisso aí, mas assim, cara, tipo assim, é uma disputa. Ah, se o deles teve tanto, nós vamos mostrar que nós temos mais, porque nós somos o povo de Deus e nós que devemos dominar. E o diabo vai sair derrotado porque nós vamos ter um número maior de gente. Essa Uhum. é a lógica. Nós temos um número maior, por isso o diabo foi derrotado. Sim. É sempre assim, cara. O sistema da religião funciona desse jeito. É uma questão quantitativa. É Uhum. sempre essa questão, cara. É uma questão de maioria, de ser a maioria, de ser a dominante, de ser a que tem o poder na mão. E eles conseguiram chegar aí nesse poder. Uhum. Mas, cara, isso não vai durar muito e eu creio que a igreja evangélica ela vai cair num grande descrédito, cara. Quando o bolsonarismo cair, mano, a igreja vai ficar despedaçada, mano. Eu também Aqui já é acho. muito dividida, vai ficar ainda mais, porque
mano, vai ficar sujo, vai ficar manchado por Uhum, décadas, o próprio governo vai ficar manchado. uhum, E, mais uma vez, o militarismo, os militares estão com essa mancha, porque muitos que lutaram para tirar a mancha da ditadura agora vão ter que lutar para tirar essa mancha do uhum. bolsonarismo. E o Brasil mesmo vai ficar com essa mancha até na economia. Vamos ficar carregando esse peso, cara, esse peso. Vai ser terrível, vai, mas vamos encarar isso com o evangelho, como pacificadores. Vamos ser aquelas pessoas que vão unir e restaurar esse país, cara, através da união, não da divisão, não da discórdia, não através da espada, que o próprio Jesus disse, né, para aqueles soldados que foram prendê-lo como um ladrão, né, vocês que vão pela espada também cairão na espada, serão sentenciados pela espada. Uhum. Vocês que usam a espada também sofrerão da espada. E é o que acontece, cara. Ódio só gera mais ódio, discurso de ódio também só gera mais e mais ódio. Uhum. E nós estamos aqui como agentes do reino de Deus para vencer esse ódio todo através do amor, cara, através do amor que é a nossa única e maior arma como cristãos, como crentes em Jesus. Nós temos que ter essa fé, né, essa esperança. Sim, E no amor vamos Samuel, vencer tudo isso, eu creio. eu acho que a gente vai passar por aquilo que a Europa pós Segunda Guerra passou, né, cara? Que é eles passaram a chamar um fenômeno de pós-cristianismo, né? Que eles tentavam entender como é que, enquanto cristãos, a gente foi capaz de fazer o que a Segunda Guerra Mundial fez, né, cara? E então vai ter esse fenômeno de descrédito mesmo à religião cristã. Eu acho que nós vamos já era. Eu acho que já era, sim, pro cristianismo. Não, tipo assim, não que vai fechar, as igrejas vão fechar, mas elas vão continuar sendo sal que não salga, né? Aí Jesus fala, para que serve um sal que não É, salga? o sal dentro do saleiro. Um sal que não salga só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? Agora, eu vejo que isso, embora tenha sido possa ser, né, uma catástrofe ao cristianismo, de forma alguma é uma catástrofe ao evangelho. O evangelho é só facilitador, mano. O evangelho Eu, não fica preso a essas crises sociais, né, cara? Então, opa, a Delma tá falando que tá sem áudio. Se mais alguém tiver... Você tá me ouvindo aí, Samuel? Tá, né? tô ouvindo tranquilo. Ô, Delma, vê se não é o teu celular aí. Então, só para completar, Samuel, eu acho que para o evangelho não vai ser uma catástrofe, não. A gente vai ressurgir aí, né? Mas para a religião cristã, sim. E aí é Sim, importante inclusive que a gente assim, faça essa distinção, né, cara, entre a aham, religião cristã e o evangelho de Jesus, mano. sim. Então, assim, inclusive eu acho que, por exemplo, nós vamos ter um período que vamos ter solos mais férteis para a gente plantar a semente do evangelho. E eu acho que nos próximos anos vamos ter essa oportunidade de plantar essa semente aonde a religião conseguiu gerar descrédito em relação àquilo que possa ser associado a Cristo. Então, mesmo as pessoas tendo esse ranço que elas vão ter em relação ao nome de Jesus, eu acho que nós podemos ter a chance de alcançar aqueles que caíram nesse descrédito, que estão desacreditados por causa da religião. Uhum, Porque, como a gente estava comentando, cara, esse evangelho que traz a pessoa para perto, que é acolhedor e uhum, que trata do pecado com amor e não com a espada, não com a pedra, eu acho que isso vai ser de grande relevância esse momento que nós vamos ter.
Vai ser um momento assim que, nesse descrédito todo, muitas pessoas vão estar abertas a ouvir. Sim, sim. E aqui eu já quero caminhar logo para o encerramento, mas é isso que eu tinha para dizer. Vamos ter essa oportunidade e aproveitar esse momento, não encarar como um momento de negatividade, vamos usar essa negatividade para gerar algo de bom, algo de positivo. Porque não tem como mudar o que já aconteceu, mas nós podemos interferir naquilo que está para acontecer através da disseminação do Evangelho, da prática do Evangelho, sendo agentes de Deus na Terra, sendo agentes de Deus na nossa sociedade. É uma sociedade que está manchada, tá, mas nós podemos ser luz, nós podemos ser luz no meio de tanta treva, cara, porque você só olha para os lados e você vê escuridão, escuridão, a igreja vive num momento de trevas, cara, parece que você está na Idade Média, cara, você está num período medieval, cara, que as pessoas estão negando tudo, são negacionistas. Sim. Mas é esse momento da gente ser plana, luz. né, mano? Nossa terra é A plana. Terra é plana. Cara, inclusive, tem uma vez que um cliente chegou para mim, cara, olha a audácia. Eu lembro disso como se fosse ontem. Tava eu, aí na frente tinha um amigo meu que era ateu. Ele chegou, né? A gente tava aqui em casa, conversando, e ele chegou. Aí ele foi falando, né? A gente conversando, e soltou essa bomba. Não, Samuel, Deus me revelou que a Terra é plana. Han, conta aí essa história direito, cara. Como é que é essa história aí? Deus te revelou? Aí foi e tal. Até o pastor teve confirmação. Olha as histórias. Que legal, aí mano. Pô, e Deus revelou para um cara também, já faz uns 500 anos já. Cara, que revelação, hein? Pô, mano. Mas eu só falei pra ele assim, mano. Eu me lembro que eu li Isaías, eu já não me lembro o capítulo, se é no 45, 44. Sim, mais ou menos Deus se aí, diz assenta que na Deus... redondeza da terra. Sim, na época eu citei, não porque assim, eu acreditava, falei, não, se o cara chegou nesse nível, eu não posso nem citar a ciência para ele, que não vai adiantar de nada. Eu falei, joguei logo na lata assim, e aí, mano, aí, tipo assim, na minha frente tinha um amigo meu que na época ele era ateu, hoje ele não é mais, mas na época ele era ateu, aí, nossa, eu só lembro que ele começou a rir e falou, vixe, e agora? Mas, Samuel, quando o cara fala assim, ó, Deus me disse, acaba o nosso argumento, mano. Porque, né, tem cara que chega e fala, mano, Deus me disse que é pra eu ficar plantando bananeira o resto da minha vida. Eu desconfio, né, mano? Eu acho que Deus me disse, mas o que eu vou falar pro cara? Eu falar, beleza, planta aí então bananeira aí o resto da vida. Tipo, mano, o que você vai dizer, né, mano? Agora, se o cara perguntar pra mim, você acha que Deus me disse que é pra eu plantar bananeira? Eu acho que não, mano. Agora, né, quando o cara já chega falando, ó, Deus me revelou que a Terra é plana. Ah, beleza. Tipo, beleza. Cara, eu me lembro muito bem disso. É um amigo meu que sempre gostou dessas revelações e de igrejas assim, essas denominações que não são denominações grandes, são denominações pequenas, cheio da revelação, todo dia tem revelação. Eu lembro até um dia que eu tava numa dessas que foi me revelar um negócio lá que na verdade estava tudo errado. E eu lembro que eu tive, cara, foi muito constrangedor, porque eu tinha acabado de pregar, aí veio me revelar. E eu ali, tendo pregado diante daquelas pessoas, cara, eu não consegui concordar. Foi uma coisa constrangedora, cara. Eu não consegui falar, não, é desse jeito, tá assim. Eu falei, não, não é isso que tá acontecendo. Nada a ver, tia, né? Não, nada a ver, tá viajando, cara. Viajou longe. É embaçado. Pensa, foi muito constrangedor. É a segunda vez que eu tava pregando lá e era toda vez umas revelações, né? Deus me revelou que você tá com dor de cabeça, que fulano tá com uma dor na coluna.
Que alguém tá Ah, passando cara, por um problema financeiro, né, mano? Pô, mano. nós estamos no Mano, pra Brasil, velho. começar Aqui é só aqui, problema financeiro. sim, mano. E a maioria das pessoas ali já mais de idade, cara, quem não tem uma dor de cabeça, quem não tem uma É, dor na mano. coluna, uma diabetes, mano, Eu, que é o a cara coisa mais falar fácil lá, que eu tem. tenho, mano. Sou todo zoado. O cara vai manter alguém aqui que tá com dor no rim, eu. Pô, É, tô tudo ferrado. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. sim. Mas, mano, e foi muito massa Pô, legal, velho. ter participado aí com você na live e eu agradeço aí pela sua contribuição. Samuel Incrédulo. O Geraldo tá te zoando aí. O Geraldo é gente boa, mano. Pastor lá em Belo Horizonte. É um pastor Tô daqueles ligado. gente boa de Deus na terra. Tá raro. Cara, já aconteceu de me chamarem assim na cara. Cara, você virou ateu? Eu falei, mano, virei ateu mesmo, mano. Ateu de religião, ateu dessas paradas que você está dizendo, eu já virei aí. Eu sou muito ateu, cara. Você não vai Ateu desse encontrar um Deus ateu aí. mais ateu que eu. Eu também Aí eu já sou digo logo, ateu. cara, você não encontra um ateu mais ateu que eu e você também não encontra um ateu tão crente como eu. Isso aí. É desse jeito, cara. Show de bola, Samuca. Aí, Obrigado pelo convite, viu, mano? valeu, mano. Obrigado pela Valeu. paciência aí. E que legal a sua coragem de tocar nesse tema que é sempre problema, né, mano? Mas que precisa ser dito. Quem tá Precisa, no mano. evangelho E são precisa muitos. falar, mano. São muitos. Show de bola. Obrigado mesmo, velho. São muitos porque, cara, a situação realmente não é boa. Mas a gente tem que colocar a cara a tapa, né, velho? A gente tem que ter essa coragem, porque, cara, amor pra mim não é fraqueza, cara. Empatia pra mim não é fraqueza. Pra mim, empatia, amor, só gera na gente essa coragem de dar a cara a tapa, de abrir o peito e, e encarar, né? Então, nós não estamos aqui defendendo quem a gente defende, porque é a nossa fraqueza, não, pelo contrário, é a nossa força é o que nos dá a determinação. Então eu agradeço, mano, pela sua participação Ô, velho, e a gente vai se privilégio. falando, em breve a gente se vê, qualquer hora quando você dá uma passada aqui, ou quando eu der uma passada aí, né, já tem muito tempo que eu não vou ir por causa da pandemia, né, então, Show, vamos mas fazer assim isso que sim. possível, eu creio que a gente vai se ver, né, você tá morando em Goiânia, certo? Goiânia. O calor de Sim, tá Goiânia. pertinho, cara. Tá Pertinho. pertinho. Ó, deixa eu só dar um toque aqui para a galera que tá acompanhando. Se quiser me adicionar aí no Instagram, vocês leem as heresias que eu escrevo. Eu escrevo heresia quase todo dia. Aí vocês acompanham aí, me segue aí. Fechou? Vou fazer propaganda aqui Aí, ó. já. Samuca, Dá uma valeu, chegada meu lá velho. também no meu. E vamos conferir essas heresias. Vamos entrar de cara, vamos ser hereges. Vamos, Quem está disposto a ser herege em 2021, cola com nós, que é sucesso. show de Mas bola, valeu, mano. mano. Falou. Falou, um Ah, só abraço, respondendo galera. aí quem perguntou, vou fazer 18 anos mês que vem. Tem 17, vou fazer mês que vem. 18. Ah, pregador Sou Mirim, novo mano. ainda. Vamos levar ele lá no Ixi. Gilberto Gil lá, como é que chama? Gilberto Gil, né? Pra você dar umas pregadas lá, mano. Ah, é. Vai ser massa. Deus te Só abençoe, meu sucesso. velho. Tamo Ô, junto. falou, mano. Deus abençoe na caminhada. Falou, Falou. falou, falou. É nóis. Então, agradeço a todos que participaram. Tenha uma boa noite e até mais. A live vai ficar salva. Você pode conferir todas as lives que estão salvas e fique com Deus.